Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Bem-vindos a mais esse podcast. Tô brincando. Saudações, membronitas. Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Oliver Cowdery é uma das figuras principais do mormonismo, não tem como deixar de falar dele, até porque tem alguns detalhes interessantes que talvez às vezes a gente não prestou atenção, não sabe sobre a vida dele. Ele nasceu em 1806, né? Então um ano mais novo do que Joseph Smith, morreu em 1850, né? Morreu cedo até, 6 anos depois de Joseph, com 43 anos de idade. Fiquei curioso, dei uma pesquisada para saber do que ele morreu. Cara, ele morreu de tuberculose, pois na época ainda não tinha um tratamento tão eficaz como tem hoje. E aos 43 anos de idade, ele morreu de tuberculose. Bom, aos 22 anos de idade, em 1829, ele foi chamado como um apóstolo da igreja. Ele participou diretamente da restauração do sacerdócio na terra, pois é. Então, em 6 de abril de 1830, quando a igreja foi organizada oficialmente, ele foi chamado como presidente assistente da igreja, lembra? Depois que Oliver Cowdery saiu da igreja, quem assumiu essa posição foi o irmão de Joseph, né, o Hiram. Basicamente a posição de quem vai assumir a igreja, na ausência ou falecimento do profeta. Nessa posição também o Oliver Cowdery era chamado de o segundo elder na igreja. Ele manteve essa posição até abril de 1838, quando ele foi excomungado, né? Resignou e foi expulso da igreja. Vamos ver o que a gente encontra sobre ele na Wikipédia? Então, ele foi um importante participante na formação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui diz que ele foi o primeiro a ser batizado na igreja. Joseph não foi o primeiro? Mas enfim, de qualquer forma, o cara foi importante pra caramba na história da igreja. Ele tá entre as 3 testemunhas do livro de Mórmon e tá entre os primeiros apóstolos da igreja. O relacionamento dele com Joseph Smith começou a deteriorar ali no meio dos anos 30, né, de 1830. Então, finalmente, ele foi excomungado da igreja em 1838, juntamente com vários líderes proeminentes da igreja. Bom, ele nasceu em 1806, lá em Wells, em Vermont. Depois a família dele se mudou para Pulteney, quando ele tinha 3 aninhos de idade. A mãe dele morreu nessa época também. Durante a juventude do Oliver, ele também era um caçador de tesouros enterrados e ele usava uma varinha divina, como já era uma prática comum na época. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele saiu de Vermont e foi para Nova York para ir morar junto com os irmãos mais velhos dele que já estavam lá. Trabalhou uns 2 anos numa loja e a gente está falando de 1829. E depois ele virou professor numa escola em Manchester, em Nova York. Foi lá nessa época que ele conheceu Joseph Smith e ficou sabendo da história das placas de ouro, que já estava meio que sendo motivo de conversa por todo canto. O Oliver Cowdery conheceu Joseph Smith oficialmente em 5 de abril de 1829. Nesse dia eles trocaram umas palavrinhas, né, conversaram sobre as placas de ouro e, nessa ocasião, o Oliver Cowdery comentou com Joseph Smith que ele já tinha visto essas placas de ouro numa visão antes deles terem se conhecido. Eu dei uma procuradinha na fonte, né, para saber se isso foi dito pela boca
de Oliver Cowdery. Não, a fonte aqui mostra que quem comentou isso foi Lucy Mack Smith. Eu tentando dar uma avaliada rápida, cara, porque a minha imagem de Oliver Cowdery não é ruim, né? Ele não defendeu o Joseph quando o Joseph estava vacilando lá com a Fanny Alger, mas também, por outro lado, o cara querer procurar tesouro com a varinha e dizer que é divino e tal, não sei. Tô tentando decifrar a pessoa de Oliver Cowdery. Pode ser que ele teve um sonho mesmo com umas placas, eu não diria que é referente às placas de Joseph. Ou pode ser que ele mentiu, que teve esse sonho para sensacionalizar um pouco a história, ou pode ser que ele nunca disse isso e a Lucy só que comentou isso, não sei da onde, talvez Joseph falou para Lucy, alguma coisa assim, né? Fica meio confusa a história, né? Se cada detalhe a gente for buscar a fundo, demora demais nessa história. Bom, nesse ponto da história em que Joseph conheceu o Oliver Cowdery, Joseph Smith tinha acabado de parar de traduzir as placas porque tinha sido perdido as 116 páginas por Martin Harris. Então, conversando sobre isso com Oliver Cowdery topou, né, ser o escriba de Joseph. E eles então deram prosseguimento aí na tradução do livro de Mormon. E inclusive está dizendo aqui em um impressionante curto período, né, de 7 de abril a junho de 1829. Olha, tem até uma situação que está dizendo aqui, ó, o Oliver Cowdery tentou, sem sucesso, fazer uma tradução do livro de Mormon por conta. Não lembrava disso aí, não. Isso está registrado no History of the Church, volume 1, página 36 a 38, e também foi registrado em Doutrina e Convênios 8-9. No meio desse período, também, ó, em maio de 1829, Joseph Smith e Oliver Cowdery disseram que receberam o sacerdócio arônico diretamente de João Batista. Logo após isso, eles batizaram um ao outro no rio Susquehanna. Oliver Cowdery citou que logo depois disso, ele e Joseph foram adentro na floresta e oraram, quando de repente uma luz gloriosa circundou eles e apareceu 3 personagens nessa luz, vestidos de branco, que eram ninguém mais, ninguém menos que Pedro, Tiago e João. Mais pra frente, naquele mesmo ano, Oliver Cowdery falou que teve uma visão em conjunto com Joseph Smith e Sidney Rigdon, em que um anjo apareceu para eles e mostrou as placas de ouro. O Martin Harris depois disse que teve a mesma visão mais tarde naquele mesmo dia. Acho que era aquela situação em que, né, eles não estavam conseguindo ver nada, porque o Harris estava lá, aí quando o Harris saiu, eles viram, conveniente, né? Então se aconteceu assim, talvez o Oliver Cowdery não era assim tão honesto, né? Se ele estava compactuando com essa história. Porque o que a gente está considerando é que os 3 alegaram que viram uma coisa, mas como o Harris não estava assim tão na sintonia deles, meio que eles precisavam que o Harris saísse para eles alegarem essa visão. Depois deram uma manipuladinha psicológica ali no Harris e os 3 assinaram uma declaração das 3 testemunhas de que viram as placas de ouro. Quando a igreja foi fundada, né, em abril de 1830, Joseph Smith era o primeiro cara na igreja e Oliver Cowdery era o segundo. Mas depois apareceu Sidney Rigdon na jogada, ele foi ganhando espaço e foi meio que pegando o espaço de Oliver Cowdery. Em 1832, então, o Oliver Cowdery casou com a Elizabeth Ann Whitmer, que era a irmã, né, do David Whitmer. Na verdade, no episódio anterior eu falei que o John era o pai. Não, o John é um dos irmãos. O pai era o Peter, né? Então o Peter Whitmer era o pai e depois os irmãos eram o David, o John, o Jacob e outro Peter Whitmer Jr. Então, Oliver Cowdery acabou virando aí cunhado do David Whitmer. Aliás, né, até por isso faz sentido sim, né, que ele foi excomungado da igreja junto com toda a família Whitmer, né, estava agregado. Ele teve 6 filhos com essa esposa dele, mas só uma das filhas acabou sobrevivendo até a fase adulta.
Como a gente já citou aí no episódio sobre o William W. Phelps, o Oliver Cowdery era aí um dos responsáveis nas publicações do Livro dos Mandamentos, né, que mais tarde acabou se expandindo e se tornando Doutrina e Convênios. Ele também estava entre os editores de outras publicações da igreja, né, como o Evening and Morning Star, Messenger and Advocate e Northern Times. Ele teve participação também ali na questão do banco, né, o Kirtland Safety Society, quando esse banco foi criado em 1837. O Oliver Cowdery ficou responsável em obter aquelas placas de imprimir dinheiro. Foi enviado lá para Michigan, por Joseph Smith, para poder pegar essas placas. O banco faliu, né, eles tiveram que sair de Kirtland, eles se mudaram então para Far West, criaram aquela cidadezinha de Far West, no Missouri. Nessa época ele ficou bem doente, né, o Oliver Cowdery. Então, se financeiramente ele não estava muito bem, de saúde ele não estava muito bem, também o relacionamento dele com Joseph já não estava muito bom. Se eles já tinham tido atrito lá naquela época da Fanny Alger, né, os atritos estavam só progredindo, então nessa época aí, no início de 1838, já caiu de vez. Oliver Cowdery não estava gostando dessa questão financeira, Joseph ter se envolvido com a questão econômica, né, com o banco, e política, misturando tudo isso com religião. Ele não estava gostando desse conflito entre a igreja e o Estado, então estava acumulando, né? Por exemplo, o Oliver Cowdery escreveu uma carta em janeiro de 1838, uma carta para o irmão dele, o Warren. Nessa carta ele disse assim: tivemos uma conversa na qual, em todos os casos, não deixei de afirmar que o que havia dito era estritamente verdade. Um caso sujo, desagradável e imundo dele, né? Dele ele está dizendo o Joseph Smith, né? Um caso desagradável e imundo dele e de Fanny Alger foi discutido, no qual eu declarei estritamente que eu exigia a verdade sobre o assunto e, como suponho, foi admitido por ele mesmo. Bom, então como a gente sabe, em janeiro de 1838, Joseph Smith e Sidney Rigdon saíram de Kirtland e foram para Far West e assumiram a liderança lá, que antes estava sob os cuidados do William W. Phelps e David Whitmer. Joseph já chegou fazendo um monte de mudança, né? Então ele destituiu essa presidência da igreja e colocou novos caras, novos nomes na jogada, que era o Thomas B. Marsh, o David W. Patten e Brigham Young. Então, eles foram ordenados como a nova presidência da igreja lá no Missouri. Não a primeira presidência, né? A presidência da igreja lá no Missouri. Quando esses três carinhas assumiram a presidência, eles pediram então para o John Whitmer, que tinha sido historiador, registrador da igreja até o momento, eles pediram que ele entregasse as notas, os escritos históricos da igreja. Quando o John Whitmer não quis obedecer, ele foi destituído do cargo e começaram então uma investigação financeira para ver como é que estavam as coisas da igreja ali no Missouri até então. Com essas investigações, então, eles acusaram Oliver Cowdery de ter, vamos ver aqui, vendido terras no condado de Jackson sem autorização. Acusaram ele também de tentar destruir o caráter de Joseph Smith, né, a respeito daquela questão com a Fanny Alger. Cara, Joseph estava destruindo o próprio caráter, sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. E entre outras acusações ali, o Oliver Cowdery, então, em 12 de abril de 1838, aí ó, 8 anos depois da fundação da igreja, então ele foi excomungado da igreja, juntamente com o David Whitmer, Lyman Johnson, John Whitmer, William W. Phelps. O Oliver Cowdery, ele não quis comparecer para esse conselho, né, de julgamento, enviou uma carta de demissão, falou, cara, tô vazando. Nessa carta de demissão, ele reiterou o seu desejo de viver as suas crenças religiosas independentemente de suas decisões econômicas e políticas. A questão que fica aqui é, realmente Oliver Cowdery estava devendo na questão financeira e resolveu sair? Ou isso foi cavado e potencializado justamente para conseguir uma base para poder excomungar ele da igreja?
Bom, de qualquer forma, né, esses homens aí desse grupinho acabaram sendo conhecidos como, né, literalmente, os dissidentes. Continuaram vivendo ali em Far West, onde eles tinham bastante propriedades, o que a Wikipedia está dizendo aqui, muitas das quais foram compradas quando atuavam como agentes da igreja. Talvez tão inocente ele não era. Bom, a gente também não sabe quem alimentou essa informação, né? Precisava confirmar, mas a princípio vamos tomar isso como uma informação. Os dissidentes aí acabaram ameaçando a igreja com ação judicial. O Sidney Rigdon então fez aquele sermão, né, falando assim, pessoal, né, meio que é melhor vocês saírem, né? Eles fizeram aquele manifesto da Anitta também, o grupinho de milícia da igreja para poder resolver essas questões. Então, meio que sob ameaça, eles acabaram saindo de Far West. Vamos ver o que tinha nessa carta do manifesto da Anitta? Vocês terão 3 dias após receberem essa comunicação, incluindo 24 horas por dia, para partirem pacificamente com suas famílias. O que vocês podem fazer sem serem perturbados por qualquer pessoa. Mas nesse momento, se vocês não partirem, usaremos os meios ao nosso alcance para fazer com que vocês partam. Acabou aí que essa ameaça levantou muito alvoroço na região, resultando naquela Guerra Mormon de 1838 que expulsou os Mormons do Missouri. Após a saída aí de Oliver Cowdery de Far West, ele acabou mirando a vida dele para a advocacia, se mudou lá para Tiffin, em Ohio, e ele virou um grande líder político e civil ali na região. Eventualmente ele acabou se juntando à Igreja Metodista e também virou editor num jornal democrata, até que o pessoal meio que descobriu que ele fazia parte das 3 testemunhas do livro de Mormon, então ele foi meio que rebaixado para assistente. Ele também foi candidato pelo Partido Democrata no estado de Ohio em 1846, mas ele foi derrotado nas eleições quando o pessoal descobriu que ele tinha uma origem mormon. Depois da morte de Joseph Smith, em junho de 1844, teve aquela crise de sucessão, né? Então o pai de Oliver Cowdery e o irmão dele eram seguidores do James Strang. Então o Oliver acabou se mudando para, vamos ver aqui, Wisconsin, junto com o irmão dele, pertinho ali de onde o Strang estava atuando, com a nova igreja mormon dele. O Oliver continuou trabalhando com advocacia e ele concorreu a deputado estadual, então agora nesse novo estado, né, do Wisconsin, só que foi derrotado de novo quando o pessoal descobriu que ele tinha sido mormon. É isso, pessoal, é isso. Ó. O pessoal na época não gostava dos mormons. O pessoal sabia que era mormon, já não ia votar neles. Dos grandes líderes da igreja do início, os primeiros apóstolos, cara, um monte se afastou. Não é uma grande bandeira vermelha isso aí? Né, hoje distante a gente não consegue ver nada, mas os caras na época, os grandes líderes da igreja, estavam debandando e saindo. Por quê? É Satanás agindo para tentar impedir a restauração do evangelho? Ou é alguma outra coisa? Porque a gente nunca considera, né? Quando a gente está na igreja, a gente nunca considera talvez a possibilidade de outras motivações para isso. Mas então agora com Joseph Smith fora da jogada, né, então em 1848, Oliver Cowdery se juntou lá em Winter Quarters com aqueles membros da igreja que estavam seguindo Brigham Young. Ele solicitou a readmissão dele na igreja, isso aí foi levado para o conselho dos 12, eles pensaram no assunto. O Oliver Cowdery acabou convencendo eles sob a condição de que Oliver Cowdery não teria mais direito a nenhuma liderança dentro da igreja. Oliver Cowdery aceitou e foi rebatizado. Isso aí aconteceu em 12 de novembro de 1848. Ele foi rebatizado então por Orson Hyde, era um membro do Quórum dos 12. O Oliver queria viajar junto com todo mundo lá para Utah, mas a gente já sabe que a saúde dele não estava boa, então ele não conseguiu ir junto com todo mundo não. Ele ficou por ali até que o Brigham Young mandou uma carta para o Oliver Cowdery convidando ele então para viajar para Washington, D.C.
para ajudar outro carinha ali, que era o Almon Babbitt, a pressionar o governo federal a fazer com que o Deseret se tornasse um estado oficial dos Estados Unidos. Acabou que ele não conseguiu aceitar essa designação, porque a saúde dele foi só piorando, e acabou que então em 8 meses depois disso ele faleceu. Em 1912, aí cara, quantos anos depois, a revista da igreja Improvement Era publicou uma declaração do Jacob F. Gates, que era o filho de Jacob Gates. Pega essa bagunça aí e vê se entende. O Jacob Gates pai tinha morrido 20 anos atrás, e o filho estava contando que o pai dele comentou com ele que em 1849, ou seja, cara, sei lá, de 49 para 1912, 60 e poucos anos. O Gates pai estava conversando com o Oliver Cowdery e perguntou sobre o depoimento que o Oliver tinha feito sobre o livro de Mormon, quando, né, supostamente então, o Oliver Cowdery reafirmou o testemunho, né, dizendo: Jacob, eu quero que você se lembre do que eu lhe digo. Eu sou um homem moribundo, e de que me adianta contar uma mentira? Eu sei que esse livro de Mormon foi traduzido pelo poder de Deus. Meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e meu entendimento foi tocado. E eu sei que o testemunho que eu dei é verdade, não foi um sonho, nem uma imaginação da minha mente, foi real. Então é isso que o Gates pai contou para o Gates filho, que 60 anos depois foi registrado numa revista da igreja. Eu até considero que pode ter sim uma grande possibilidade de ter existido essa conversa, e pode ter a possibilidade de realmente Oliver Cowdery ter citado essas palavras para o Gates pai, mas obviamente não considero que as coisas aconteceram assim. A única coisa que talvez eu teria que levantar a questão seria se Oliver Cowdery fez propositalmente isso, né, alegar uma coisa que não era verdade, ou se realmente ele estava confuso, querendo acreditar tanto nessa história de que criou essa fantasia na mente dele. Eu imagino, pelo que a gente vê aqui, que Oliver Cowdery não era uma pessoa assim de tão grande bom caráter, né? Como a gente vê, teve um esquema aí de desvio de dinheiro para obtenção de algumas propriedades. Falou aquela questão, sonhei com as placas de ouro, antes de Joseph ter me contado. Martin Harris, vai um pouquinho para lá, porque a gente quer ter uma visão aqui, depois você pode vir. Né, algumas questões como essa me mostram que talvez... também tem a questão da varinha, né? Ele procurava tesouro com uma varinha, dizia que era divina. Essas questões me mostram que talvez ele não fosse uma pessoa assim tão genuína. E também outra coisa, né? Se Oliver Cowdery participou tão ativamente da tradução do livro de Mormon, e a gente considera nesse ponto que o livro de Mormon não é realmente uma obra divina, como em tão pouco tempo o livro foi produzido? A gente já viu aí estudo do próprio B.H. Roberts citando que, cara, tem muita chance do livro ter sido um plágio de muita coisa aqui, inclusive aquele livro Visão dos Hebreus. Lembra como que foi que aconteceu essa conexão do Visão dos Hebreus com Joseph Smith? O livro foi escrito, né, por um outro Smith, né, acho que era Nathan Smith, que vivia lá na cidade, era um ministro da cidade do Oliver Cowdery. Tinha escrito aquele livro logo antes do surgimento do livro de Mormon. Qual é a chance dessa conexão aí entre Oliver Cowdery e Joseph Smith? Ter surgido essa ideia, vamos pegar aqui essa ideia aqui, comentar, tal, a gente acrescenta alguma coisa, vai dar uma história boa isso aqui, hein? Ser cúmplice de plágio e da criação de uma ideia falsa, né? Uma ideia religiosa falsa. Fora as questões dos erros, né? Que eles tiveram que corrigir, alterar algumas coisas para combinar. Isso aí tudo pode, né? Quem acompanhou nosso canal tá ciente. Pode conferir lá nos primeiros episódios quando a gente fala do livro de Mormon. Fora também uma outra questão que levanta, né? Uma especulação de que Joseph já conhecia, talvez poderia já conhecer Oliver Cowdery antes dessa história de que eles se conheceram ali em 1829 seja mentira. É especulação. Por quê? Porque Oliver Cowdery é
primo em terceiro grau da Lucy Mack Smith, a mãe de Joseph Smith. E também parece que teve um fato aí em que Joseph Smith pai e a Lucy Smith viajaram e se encontraram com alguns parentes do Oliver Cowdery lá em Turbridge, em Vermont. Mas isso aí fica meio que na especulação mesmo. Eu não sei se teria tanta importância assim deles negarem ter se conhecido antes. Tem alguns indícios também que Joseph Smith pai e o pai do Oliver Cowdery, que era o William Cowdery, eles podem ter sido membros de uma mesma congregação. Alguns dos moradores lá de Vermont, dessa cidade, eles foram entrevistados por um historiador e eles alegaram que o Joseph Smith pai era um dos líderes nessa congregação, era um dos líderes de homens vara, né? Porque ele mexia com varinha mágica, procurar tesouro e tal. E isso a gente já sabe que está no histórico de Joseph Smith pai. E aí não é coincidência que Oliver Cowdery também estava envolvido nessa questão aí. Está registrado aqui também na Wikipedia. Por vários anos, Oliver Cowdery e sua família frequentaram uma igreja congregacional em Pulteney, em Vermont, que o ministro era o reverendo Ethan Smith. Não era Nathan, era Ethan Smith, que é o autor do livro Visão dos Hebreus, um livro que foi produzido quando? 1823, que sugere o quê? Que os nativos americanos eram de origem hebraica e tal, toda aquela história muito parecida com o livro de Mormon. Então, um historiador chamado David Persuit levantou essa questão de que o conhecimento de Oliver Cowdery sobre esse livro, Visão dos Hebreus, pode ter contribuído assim, significativamente para a versão final do livro de Mormon. Se a gente colocar aqui na mesa que Oliver Cowdery estava sendo conivente com muitas questões que não eram reais, tipo, apareceu um anjo, teve uma placa de ouro, isso, aquilo, ele também tem que ter sido conivente com a criação falsa da história do livro de Mormon. E então ele pode ter sim contribuído com informações da cabeça dele, de livros que ele já leu, de materiais que ele conhecia, para a criação do livro de Mormon. Essa possibilidade foi levantada lá já há muito tempo, em 1902, a Fawn Browdy escreveu num livro: talvez nunca seja provado que Joseph viu o livro Visão dos Hebreus antes de escrever o livro de Mormon, mas os impressionantes paralelismos entre os dois livros dificilmente deixam esse caso em mera coincidência. Estou dando uma olhadinha aqui se eu encontro mais alguma coisa na Investigações Sud. Eles têm uma publicação especial só sobre aquela questão da vara de Arão, que é o que? Joseph, ele citou ali em Doutrina e Convênios 8 que Oliver Cowdery tinha um dom, que era a vara de Arão, porque ele podia pegar aquele pedaço de pau, que era tipo uma forquilha, tipo um Vzinho, e encontrar objetos e receber as revelações de Deus através daquele objeto. Antigamente, foi registrado como a vara, então ele tinha esse objeto, que era um pedaço de pau, para poder exercer esse dom dele. Mas, posteriormente, a igreja retirou essa palavra de vara e deixou como se ele tivesse só um poder sobre as mãos dele, não que ele usava uma vara. E por que a igreja alteraria as escrituras removendo essa palavra vara? Os críticos da igreja dizem que a liderança está tentando afastar essa imagem supersticiosa. Por quê? Não é a forma que Deus age hoje. Ninguém consegue imaginar um apóstolo ou os líderes da igreja usando um pedaço de pau para fazer mágica ou alguma coisa assim. Isso parece muito bruxaria, parece muito ocultismo, e eles querem afastar essa imagem da história da igreja. A gente vê isso acontecer muitas coisas, muitas escrituras, muitos registros da história da igreja, eles são alterados para deixar melhor apresentável para os membros da igreja hoje. É legal isso? Não é, né? É a mesma coisa das pedras, de vidente. Joseph colocar umas pedras dentro de um chapéu e traduzir o livro de Mormon, por muito tempo foi tentado tirar essa imagem, até que não tem jeito, não teve jeito, estava muito bem registrado, não teve mais como enganar o pessoal, e o profeta aí, Russell Nelson, acabou mostrando mais ou menos como aconteceu, mas não é deliberadamente ensinado isso na igreja, que não é uma imagem muito legal.
Nem saber que Joseph caçava tesouro e usava alguns objetos. Não. Isso aí não agrega muito. É melhor deixar para lá. Então, né, eles tentaram apagar isso da história o quanto deu, mas infelizmente, né, hoje a gente tem o quê? Internet, né, informação bem disponível. O canal do membro fiel para ajudar essas informações a chegar aos ouvidos dos membronitas. Bom, deu para ter uma ideia mais ou menos de quem foi a pessoa Oliver Cowdery. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.